Flamengo abriu conversas, Depou, volante do Atlético de Madrid, da seleção argentina. Aí é coisa grande, aí eu falo. O Gerson saiu bem bravo com o José Boto. O Arrascaeta, outro que não gosta e não vai muito com a cara do José Boto. Há também relatos de que o Pedro não morre de amores pelo dirigente. Quando o diretor do Flamengo soltou para a imprensa que o Flamengo estava negociando com o Depou, ele já sabia que o jogador estava negociando com o time do Messi. Liga no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Depois de desistir da contratação do atacante Mikey Johnston, o Flamengo já virou a chave e agora foca em um novo nome para reforçar seu elenco: Rodrigo de Paul, campeão mundial ao lado de Messi pela seleção argentina. O clube iniciou as conversas e fontes confirmaram que a negociação está caminhando bem, embora o valor envolvido seja elevado. O Flamengo tem trabalhado nos bastidores para viabilizar a chegada de De Paul, mas a concorrência e o valor da transferência fazem com que a negociação seja desafiadora. Jornalistas especializados trouxeram novas informações sobre o andamento das conversas e o cenário parece favorável. Entenda como o Flamengo está lidando com os desafios financeiros e o que pode facilitar o acerto. Preciso falar agora sobre novidades no Flamengo. Tem duas relevantes. A primeira, a reviravolta em relação à contratação de Mikey Johnston. Esse é um atacante irlandês que pertence ao West Bromwich, time da segunda divisão do futebol inglês. O Flamengo, durante o fim de semana, havia acertado a compra com esse time, 37 milhões de reais. Havia, inclusive, acertado a chegada do Mikey. Ele desembarcaria no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Mas a repercussão entre torcedores e também conselheiros e diretores foi tão ruim que o presidente BAP está disposto a desfazer o acordo fechado por José Boto, diretor executivo de futebol. A alegação do Flamengo é de que o Mikey se machuca demais. Detalhe, a última lesão dele foi em março de 2022, ou seja, uma grande desculpa esfarrapada. Por trás dessa decisão tem uma pressão enorme de torcedores do Flamengo que entendem que o rubro-negro não pode contratar jogador de segunda divisão do futebol inglês. Seria a segunda contratação para lá de polêmica de José Boto, que já havia chegado e indicado a contratação do Juninho, atleta que veio do Azerbaijão e não conseguiu vestir a camisa rubro-negra como se imaginava. Se o negócio de fato for desfeito, a situação do José Boto vai ficar ainda mais delicada. Já havia contado para você sobre alguns desentendimentos do diretor executivo de futebol português com líderes do elenco, com estrelas do elenco rubro-negro. O Gerson saiu bem bravo com o José Boto. O Arrascaeta, outro que não gosta e não vai muito com a cara do José Boto. Há também relatos de que o Pedro não morre de amores pelo dirigente. Só para completar isso, uma outra informação ainda mais bombástica. Rodrigo de Paul, um dos principais jogadores da seleção argentina e atleta do Atlético de Madrid, está na mira do Flamengo. Pelo menos é o que garante o jornalista Júlio Miguel Neto, que cobre o rubro-negro. Segundo o Júlio, o Depou vê com bons olhos a transferência para o futebol brasileiro. Confesso que não consegui botar muita fé nessa história, até porque o Depou não é importante, ele é fundamental no esquema de jogo do Atlético de Madrid. Tem contrato por lá por mais uma temporada e ganha um salário próximo a 3 milhões de reais por mês. Mas também surgiram nos últimos dias informações da imprensa americana de que o Inter Miami tem a intenção de contratá-lo. O Depou está avaliado em 25 milhões de euros. Segundo o Júlio Miguel Neto, o negócio pode ser fechado por 15 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar o noticiário rubro-negro, as tratativas com o Carrascal fechadas entre Flamengo e o jogador ainda não foram concluídas com o time dele, o Dinamo Moscou, que pede garantias bancárias. O Flamengo reluta com essa ideia porque aumentaria o custo da operação. Se o negócio com o Carrascal cair, o que não me parece fazer muito sentido, as negociações devem ser reabertas com o Baco, atleta argentino que pertence ao Spartak Moscou e é bem mais caro do que o Carrascal. Eu digo, pra mim, se perder jogador grande, tem que chegar jogador grande. Não ganhou uma fortuna? Não ganhou uma fortuna com a saída do Gerson? Não ganhou uma fortuna, não economizou uma fortuna não tendo que pagar salário do Gabigol? Então traz jogador grande. Inclusive, tá? Eu já tava apurando hoje e vou dar crédito aqui também ao Júlio Miguel Neto, que foi quem me falou, ó, corre atrás disso, porque eu já vi que tem possibilidade confirmado por pessoa grande no Flamengo. Flamengo abriu conversas, mas é difícil pelo valor, tá? Com o Depou. Depou, volante do Atlético de Madrid, da seleção argentina. Aí é coisa grande, aí eu falo. Joga muita bola, campeão do mundo pela Argentina, joga em time grande. É um jogador que sairia mais ou menos o que saiu o Gerson. Por 20 milhões de euros, 25 milhões de euros. Contrata, porra. Tem a cara do Flamengo, é jogador grande, acostumado a jogar em time grande, campeão do mundo, joga com Messi. Aí sim, e aí eu apurei, o Júlio Miguel Neto me passou, dando todo o crédito aqui, tá? Inclusive, me mostrou a apuração dele com fonte muito forte dentro do Flamengo. Teve sim o interesse do Flamengo no Depou, tá? Flamengo procurou, Flamengo já abriu conversas, mas o que é dito, aí eu apurei, o Júlio também, é que o valor é muito alto.
É muito difícil, porque não só o valor da contratação, mas o valor do salário é muito alto. Agora, é o que eu falo, gente. O Gerson ganhava um salário alto e o Gerson foi embora por uma fortuna. Perder um jogador de peso, tem que tentar isso mesmo. Tem que tentar trazer um jogador de peso. E o Flamengo está atrás do Depou, tá? Dificuldade grande? Dificuldade grande. É um baita nome. Não, até porque eu acho que ele não quer voltar ao futebol sul-americano. Não é contra o Flamengo, ao contrário, né? É que ele tá muito bem lá, é um jogador de altíssimo nível, né? Acho muito difícil. O Flamengo tem condição? Tem. Mas é muito difícil, ainda mais ele sendo argentino. Não que ele, não sei, não queira jogar no Brasil, mas até voltar pra casa, pra Argentina, pela idade que ele tem, pelo potencial que tem. Não, é titular, é a hora, Mauro. né? Não, e a grana é muito. Ele é titular do Titular absoluto. Não, do Atlético de Madrid e da seleção argentina, né? Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele tem uma liderança Só que impressionante. daqui a uns anos é legal guardar o contatinho, porque falar, cara, até pela condição física dele, se não hoje, acho que hoje não vem. Ano que vem, manda. No meio do ano, vai mandando. E aí? Porque uma hora pode vir mesmo. Ele tem, inclusive, a liderança que Total. o Flamengo perde com o Gerson, né? Sem dúvida. Que o Flamengo perde o Ele é capitão do maravilhoso. time. Mas- O Depou tem uma liderança impressionante. A gente vê mesmo durante o jogo. Ele é um cara que, além de dar equilíbrio a time, ele tem uma liderança natural no time da Argentina. Então seria sensacional pro futebol brasileiro. Agora, realmente, ele é muito jovem para voltar. Teria que ter 31 alguma anos. condição extraordinária, que é algo que realmente, né, mexesse demais com ele para que ele Ó, foi confirmado, tá? O interesse no Depou. Só que aí, até aqui quem me mandou foi o Júlio, tá? O Júlio Miguel Neto. Quando ele pergunta, né, de forma veemente, pergunta sobre Depou. O interesse no atleta existe, mas pode evoluir? O interesse existe. Os valores são muito altos, por isso temos que ver. É isso, ou seja, tem um interesse. Mas já tá próximo de um acordo? Não, aqui não tem mentirada. Não tá próximo de um acordo, não é aquele negócio, Depou pode estar perto do Flamengo, não. Mas o Flamengo tem um interesse e aí que eu falo. É isso que tem que acontecer num time que perde o Gerson, porra. Não é me falar de Mike Johnston, de Azerbaijão, Cara, tem que pensar em nome grande, porque se você perde um jogador que custou 25 milhões de euros, que é o capitão do time, que joga muita bola, você tem que pensar num nome grande pra chegar. E pra mim, com todo respeito ao Juninho, né, Azerbaijão, não era nome pra chegar com a saída do Gabigol. Porra, sai o Gabigol, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, e vem o Juninho Azerbaijão. Tá pressionado o José Botto. Mas ele rapidamente, quando viu que não ia poder contratar mais o Mickey Mouse irlandês, ele rapidamente soltou a notícia do argentino campeão do mundo, do Rodrigo Depou, que seria um novo Mancuso no Flamengo. Ele soltou essa notícia, tá? Justamente para apagar. Justamente para apagar o incêndio. Uma cortina de fumaça. Tá indo pro Inter Miami. Pode não ir? Pode cancelar o negócio, mas já tá negociação avançada, ele já deu sim, ele quer morar na Flórida. Então, ontem, quando o diretor do Flamengo soltou para a imprensa que o Flamengo estava negociando com o Depou, ele já sabia que o jogador estava negociando com o time do Messi, tá? Esse barco é o mesmo da final da Sul-Americana 2017, é o mesmo. E o barco também não há confirmação nenhuma que não seja cortina de fumaça, tá, gente? O único jogador que o Flamengo realmente está perto de contratar e já está na questão de garantias bancárias é o Jorge Carrascal, colombiano. 12 milhões de euros, um valor altíssimo, tá? Então, esse Jorge Carrascal, já veio o Jorginho e agora deve estar vindo o Jorge Carrascal, que já está em fase de confirmação de garantias bancárias. Mas fora isso, o Flamengo não tem negociação. Eles dizem isso. Os dirigentes dizem que estão em negociação com o Depou, mas agora eu falo o seguinte, o torcedor do Flamengo tem que exigir que agora que eles não soltaram, então agora o Flamengo tem que abrir negociação, tem que atravessar o Inter Miami. Não soltou a cortina de fumaça, igualzinho fizeram com o João Félix, que não tinha nada. Vocês lembram do João Félix? Que soltaram também? O diretor do Flamengo soltou, que estava em conversas, aí citou o nome. Depois falou do Vlahovic, sem ter a menor condição de contratar o Vlahovic, falou do Vlahovic. Ele vai soltando os nomes, né? E assim ele vai fazendo fantasia, né? Mas, falando em fantasia, o Mickey Johnston, né? É o Magic Mickey, né? Usava o chapeuzinho da fantasia lá do desenho da Disney. Então é isso. Ele vai soltando essas informações e diz que está negociando, só que eu, sinceramente, acho muito difícil. Mesmo que queira começar uma negociação pelo Rodrigo Depou, trazer o jogador. É um jogador caro e que já está em conversas com o Inter Miami. Eu espero que o Flamengo agora, já que não falou o nome dele para a imprensa, então agora vai atrás dele, José. Vai atrás dele, José Botto. Agora você não falou? Então agora você vai trazer lá o Rodrigo Depou. O Jorge Carrascal, que você já está confirmando aí, pagando caro, né, uma negociação, vai atrás do Rodrigo Depou e traz ainda mais alguns 2 jogadores de nível alto aí, tá? Porque a sua batata já assou. Embora a negociação pareça avançada, ainda existem muitos detalhes a serem acertados, principalmente no aspecto financeiro.
O Flamengo está analisando todas as possibilidades para não comprometer a saúde financeira do clube, mas ao mesmo tempo fazer um investimento que vale a pena. E você, torcedor? Rodrigo de Paul seria o reforço ideal para o Flamengo? O clube deve investir pesado para trazer o campeão mundial, ou seria melhor olhar para outras opções? Deixe seu comentário e continue acompanhando o Footplay News para mais novidades sobre o mercado da bola. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, Footplay é paixão, Footplay é paixão, Footplay é paixão.